E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos trabalhar com vocês com a Lei 1997 de 2015 do município de Manaus, né? Lei, obviamente, que cai no concurso aí da Manaus Prev, da Manaus Previdência. Sem muita enrolação, vamos adentrar na legislação propriamente dita. Beleza? Então a lei é a Lei 1997 de 18 de junho de 2015. Vou pegar aqui um marca-texto para a gente discutir alguns aspectos do artigo 1º. O que diz esse artigo 1º aqui? Esta lei estabelece normas gerais sobre o quê? Sobre processo administrativo no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. O parágrafo 1º é categórico de dizer o seguinte: os preceitos desta lei aplicam-se inclusive ao Poder Legislativo do município de Manaus, quando no desempenho de sua função administrativa, assim como as pessoas que exploram o serviço público municipal por delegação ou outorga. Bom, em relação a esse aspecto aí, primeiro ponto que merece destaque. Primeiro ponto. A lei, né? A lei 1997/2015, que é uma lei municipal, ela trata sobre o quê? Sobre o processo administrativo. Assim como, por exemplo, no âmbito federal, existe a Lei 9784, né, que trata do processo administrativo no âmbito federal. Aqui ele trata do processo administrativo no âmbito municipal, obviamente em relação ao município de Manaus. Então aqui trata do processo administrativo. Só que ele trata das normas gerais. Por exemplo, esta lei aqui não vai tratar, por exemplo, da demissão, de advertência, que você vai encontrar lá na lei específica do Estatuto do Servidor do município de Manaus. Aqui, esta lei ela vai trazer os parâmetros gerais com relação ao processo administrativo que tramita no âmbito da administração pública municipal. Tudo bem? Então, anota isso aí. Então ela não vai trazer algo específico, como por exemplo, o passo a passo que vai reger, o passo a passo, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar. Você vai ver aonde? Você vai ver lá no Estatuto do Servidor e não aqui. Então aqui trata-se de normas gerais. Aqui ele vai falar de prazos, né? Prazo para interposição de recursos, a abrangência desta lei aqui. Então vai trazer uma série de procedimentos, né, gerais que, se, por exemplo, a lei específica ou a lei que regula determinada situação não versar, você utiliza os institutos presentes aqui na Lei 1997 de 2015, que é do processo administrativo municipal, obviamente, aí do município de Manaus. Tudo tranquilo? Então, já sei que ela trata de normas gerais. Qual seria aí a área de abrangência? Né? A área de abrangência. Galera, muito tranquilo isso aqui. Qual é a área de abrangência? Ela vai abranger, obviamente, o Poder Executivo Municipal, né? Vai abranger o Poder Executivo Municipal, tanto no âmbito da administração direta, tá certo? Tanto no âmbito da administração direta. Eu até vou projetar esse meu slide de forma maior para você ficar mesmo focado no slide. Então, tanto no âmbito da administração direta, quanto no âmbito da administração indireta. E é por isso, obviamente, que esta lei do processo administrativo municipal é aplicada para a Manaus Prev. Por quê? A Manaus Prev, como vocês bem sabem, é uma autarquia.
correto? Então, as normas gerais atinentes ao processo administrativo municipal, elas alcançam as entidades da administração indireta, que no caso aqui é a Manausprev. Então, quem são as entidades ou os entes da administração indireta? Nós temos as autarquias, nós temos as fundações de direito público, né? As fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por que que a galera da Manausprev deve estudar a Lei 1997 de 2015? Porque a Manausprev, por óbvio, é uma autarquia. Sendo uma autarquia, é pertencente à administração indireta. Portanto, galera, vale frisar que esta lei abrange o poder executivo da administração direta e indireta, bem como, galera, daquelas, né, das delegatárias de serviço público, tá? Das delegatárias de serviço público. Por exemplo, uma empresa, ela, através de um processo licitatório, obviamente, consegue um contrato com a administração pública para prestar determinado serviço, ok? Neste caso aí também se aplica a lei do processo administrativo municipal para essa empresa, porque ela está como delegatária de serviço público, beleza? Outra área de abrangência, ela alcança, tá? Ela alcança o poder legislativo, galera. Ela alcança o poder legislativo. Então, ela alcança o poder legislativo. Isso quando o poder legislativo ele estiver no exercício da função atípica ou função administrativa. Quando ele estiver no exercício da função atípica, no caso aí da função administrativa. Você sabe que todos os poderes eles têm as suas funções típicas. O executivo de administrar, o legislativo de legislar, o judiciário, por exemplo, de julgar, né, de aplicar o direito no caso concreto. Mas todos eles de forma atípica podem administrar. Então, tanto o poder legislativo como o poder judiciário, isso no âmbito estadual, se tiver uma lei de processo administrativo estadual, vai ser aplicada. Neste caso aqui específico, como trata-se de uma lei municipal e nós sabemos que não existe poder judiciário municipal, nós temos aí os dois poderes no âmbito municipal, o executivo e o legislativo, tá certo? Então não tem poder judiciário municipal. Por isso que a lei do processo administrativo de Manaus, do município de Manaus, aplica-se, né, ao poder legislativo no exercício da função administrativa. Por exemplo, um processo administrativo disciplinar de um servidor da Câmara Municipal, aplica-se a Lei 1997 de 2015. Beleza? Questão aí, na verdade, conteúdo bem tranquilo. Voltemos aqui. O que tem mais aqui, né? O direito dos administrados, beleza, se aplica ao poder legislativo quando ele estiver no desempenho da função administrativa, que é justamente a função atípica. Assim como as pessoas que exploram serviço público municipal por delegação ou outorga. Nós já falamos disso aqui. Então, as empresas que exercem, né, que exploram o serviço público, seja por delegação ou por outorga, também a lei municipal alcança essas empresas no âmbito do processo administrativo municipal. Bacana? Então, muito tranquilo isso aqui, né? Então, em relação ao poder executivo, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Alcança o poder legislativo? Sim.
alcança os órgãos do Poder Legislativo quando este estiver no desempenho da função administrativa. Só isso pode cair em prova? Claro, questão elaborada pela banca AM Concursos. Olha só, a Lei Municipal 1997 de 2015 disciplina as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração. De onde você tirou essa questão? Essa questão está no meu material, galera, que já está pronto aqui, ó. Tem 20 questões da Lei 1997 de 2015, com o gabarito, né, e o fundamento da resposta. Então tem 20 questões, bem bacana para você revisar antes da prova, fazer aquela revisãozinha básica. Se cair a Lei 1997 de 2015, você com certeza vai acertar a questão. Bacana? Então o link está aqui na descrição do vídeo se você quiser adquirir por apenas R$20. Beleza? 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 E eu projetei aqui a lei e não e não mostrei para vocês, né? Deixa eu só mostrar para vocês a lei, que realmente eu não projetei aqui a lei. Pensei que tivesse projetado. Olha aqui a lei aqui, ó. PDF totalmente pronto, muito tranquilo. Tem 20 questões aqui para você fazer aquela revisão, tá? Voltamos aqui, galera, para a questão. A questão diz o seguinte, vamos lá. A Lei 1997 de 2015 disciplina as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração. A letra A. Direta e indireta, não incidido, no entanto, no exercício atípico da função administrativa do Poder Legislativo. Pessoal, ele não incide no exercício atípico da função administrativa pelo Poder Executivo? Claro que sim. Então, essa aqui está errada. A letra B. Direta, não se aplicando à administração indireta? Claro que sim, né? Claro que não, né? Aplica-se tanto na administração direta quanto na administração indireta. Nós já vimos isso aí. Letra C de coração. Direta, não se aplicando à administração indireta. Aqui já está errado, né? Se aplica-se tanto na direta quanto na indireta. Letra D. Direta e indireta junto aos poderes legislativo municipal quando no desempenho de função administrativa. Letra D no nosso gabarito. Tá lá na lei, galera. Tá lá na lei. Aqui, ó. Cadê? Voltei muito. Aqui, ó. Aplica-se inclusive aos órgãos do Poder Legislativo Municipal de Manaus, quanto no desempenho de função administrativa. Então, letra D. Letra E. Direta e indireta junto aos poderes legislativo e junto ao judiciário do município. Primeiro que não existe poder judiciário do município, então já está errado. Bacana? O parágrafo 2º diz o seguinte, olha só, cadê onde que eu estou? Para os fins desta lei, aqui já é mera leitura do dispositivo legal, né? Que ele traz aí os conceitos de órgão, entidade e autoridade. O que seria um órgão? Um órgão ele parte de um fenômeno chamado desconcentração, tá? Desconcentração. Pessoal, pode existir órgão na administração direta? Claro. Pode existir órgão na administração indireta? Claro. A Manausprev tem seus órgãos, tem seus departamentos. A gente viu que tem uma série de órgãos lá dentro da Manausprev. Então, qual seria aí o conceito de órgãos? Seria a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, tanto da direta quanto da indireta tem órgãos, pessoal. Eles podem desconcentrar. Professor, o que seria descentralizar? Aí, descentralizar já seria um fenômeno em que eu crio uma pessoa diferente da pessoa original, por exemplo, a União ou o município de Manaus, né? Crio uma pessoa diferente dele para desempenhar um outro papel, um serviço público, por exemplo. Por exemplo, uma secretaria de administração poderia gerir a questão das aposentadorias e pensões do município de Manaus. De poder até poderia, mas seria um serviço muito complexo, né, para uma secretaria desse porte. Então, você cria uma pessoa jurídica diferente, que tenha autonomia financeira, orçamentária, né, administrativa, para ficar só naquilo ali. Aí, por isso, né, que foi criado, na verdade, a Manausprev, para gerir a questão, né, das aposentadorias e pensões, né, do regime próprio
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Manaus. Bacana, galera? Muito fácil, né? Muito tranquilo. Entidade. O que seria uma entidade? Não vai pensar lá que é a entidade lá do Candomblé, né? A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Diferente de um órgão. O órgão não tem personalidade jurídica. Por exemplo, eu posso processar a Secretaria de Administração de Manaus? Não, eu vou processar o município de Manaus. Agora, eu posso processar a Manaus Prev? Posso, porque a Manaus Prev é uma autarquia, uma entidade e tem personalidade jurídica. Bacana? E o que seria uma autoridade? A autoridade é um servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Tem um conceito também lá na lei de abuso de autoridade que traz, né? Que exatamente a autoridade seria aquela pessoa que detém uma parcela de comando. Né? Para ser autoridade, tem que ser detentor de um poder, né? De uma parcela de comando. Que é o que diz aqui, o servidor é agente público dotado de poder de decisão. Bacana? E o artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios. Aqui existe uma série de princípios explícitos, né, no âmbito do processo administrativo municipal que devem ser respeitados, como, por exemplo, o princípio da legalidade. O que significa isso? Que a administração só poderá fazer aquilo que a lei permite ou determina, né? A supremacia e indisponibilidade de interesse público, né, que são dois supraprincípios do regime jurídico administrativo. O princípio da legitimidade, né? Cadê onde eu estou? A presunção de legitimidade. O que significa isso? Que os atos administrativos presumir-se-ão legítimos e verdadeiros. Ou seja, a presunção aqui é que todos os atos da administração são legítimos. Aí cabe ao particular provar o contrário. Autotutela, galera. O que é esse princípio da autotutela? Significa dizer que a administração não precisa, por exemplo, do poder judiciário ou de algo estranho à administração para que ela possa, por exemplo, rever os seus próprios atos, né? Ela pode rever a qualquer tempo. Se, por exemplo, o ato foi evado de vista sancionável, ela pode anular os seus próprios atos ou revogar. Isso é autotutela, tá bom? Finalidade, pessoalidade, publicidade, motivação, né? Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, boa-fé e eficiência. Então, eu trouxe uma série de princípios aqui que, de fato, né, devem resguardar a questão do processo administrativo no âmbito municipal aqui de Manaus. Então, aqui é uma regra bem genérica, né? Trazendo aqui os princípios. São princípios que estão expressos. Se perguntar, a ampla defesa e contraditório é um princípio expresso na lei do processo administrativo municipal? É verdadeiro. Então, leia e releia o artigo 2º que traz esses princípios aí. Agora, importante, no parágrafo único, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. Aqui eu estou falando de quê? Do princípio da legalidade, galera. Legalidade. Atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorizadas em lei. Então, aqui eu tenho os atendimentos a fim de interesse geral. Aqui nós temos a finalidade, que é justamente buscar o interesse público, né, galera? Nós temos a finalidade aqui, que é atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes. Então, ele não pode renunciar total ou parcial de poderes ou competências, salvo, ou seja, isso aqui comporta o que, galera? Exceção. Você vai ver que tem uma série de perguntas nesse sentido aí. Se isso aqui comporta exceção ou não. 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Aqui nós temos a questão da impessoalidade, né, pessoal? Da impessoalidade, tá? Da impessoalidade. A atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Aqui nós temos a questão da moralidade, né? Da moralidade. Aqui vai refletir lá, por exemplo, na improbidade administrativa, né? Que atenta contra
princípios da administração pública, né? Questão de ele ser improbo, desonesto, vai refletir lá na lei de improbidade administrativa. Claro, se houver dolo, né? Segundo agora a nova lei de improbidade administrativa, tem que ser comprovado o dolo do agente. Bacana? Divulgação oficial dos atos administrativos. Aqui, na verdade, a regra é a publicidade, né? Aqui impera o princípio da publicidade, ressalvado, obviamente, as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal. 6. Adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, eu não posso, se o cara comete alguma coisa bem simplesinha ou gera um processo administrativo disciplinar, não posso, por exemplo, no final, ocorrer uma demissão por uma coisa tão, né, superficial. Isso aqui chama-se proporcionalidade, pessoal. Tá? Que é o princípio da proporcionalidade, tá bom? Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, né? Aqui nós temos a questão da motivação, né? Tem que ser motivado, né? Você tem que, na verdade, ter uma justificativa para aquilo ali. Para isso, você tem que trazer os pressupostos de fato e direito, né? Por exemplo, o requisito do ato administrativo é o motivo, que são exatamente os pressupostos de fato e de direito que ensejam ou impõem ou autorizam a prática de determinado ato administrativo. Continuando ainda aqui, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, né? A adoção de forma simples, suficiente para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação das razões finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos que possam resultar em sanções nas situações de litígio. Aqui nós temos o devido processo legal, né, que é uma garantia constitucional, né, que vai refletir tanto no âmbito administrativo, até mesmo no âmbito das relações privadas, né? Nós temos aí o devido processo legal, beleza? Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei, né? Então, cabe aqui uma exceção, a regra que não pode cobrar, mas existem casos aí que pode haver a cobrança, né? Por isso que tem ressalvadas as previstas em lei. Princípio aqui da oficialidade, né? Impulsão de ofício no processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Por exemplo, lá no processo judicial, o que acontece? Lá no processo judicial existe um princípio chamado de princípio da inércia. Lá o juiz não pode, por exemplo, começar de ofício um processo. A parte tem que provocar o juiz. Por isso que existe o princípio da inércia. Aqui não. No âmbito do processo administrativo, nós temos aí a oficialidade, que é um princípio que rege o processo administrativo. A administração de ofício pode instaurar em um processo administrativo. Bacana, independente de a parte ter provocado ou não. Beleza? Onde que eu estou? Interpretação da norma administrativa, de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Vamos imaginar o seguinte, que em determinado tempo a interpretação era X, né? E aí passou um tempo, né? A interpretação agora é Y. E aí vai retroagir para alcançar aquele fato pretérito ali. A regra, né, é a irretroatividade. Beleza? A irretroatividade. Então, vedada a irretroatividade. Veja que aqui nesse inciso aqui, não tem nenhuma exceção. A interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público é que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Beleza? Então eu não posso aplicar uma nova interpretação e retroagir para alcançar um fato pretérito. Tudo tranquilo, galera? Galera, artigo 3º a gente deixa para outra aula, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like maroto, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!